Olá, eu sou Milho e hoje vamos ler as histórias Relatos sobrenaturais dos inscritos. inscritos. Histórias de assombração, mas não precisa ficar com medo. Porque o fantasma que tá atrás de você não vai deixar você ver ele. Vamos ao vídeo. Antes de começar, eu queria falar que agora nós temos o clube de membros desse canal, onde você pode se tornar membro, e aí dependendo do nível, o seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe o valor, colabora com o canal e consegue destacar o seu comentário. O seu nome vai ser lido na hora que eu ler o seu comentário. Para começar as histórias sobrenaturais de Outro Mundo From Hell 666, temos essa aqui, ó. Não é uma experiência minha, mas de um amigo. Ele estava sofrendo constantes ataques verbais da minha mãe. Peraí, ataques verbais da minha irmã. Ah, tá. Da minha irmã dele. Não entendi se é da sua ou da dele. Mas enfim, tava recebendo ataques verbais por motivos ridículos. Ela só queria reclamar pelo bel prazer de reclamar, assim como invadiu a privacidade dele. Daí um dia, isso chegou no limite. Então ele decidiu lançar um feitiço contra ela. Eita, que o bicho vai pegar. De madrugada, ele queimou tá ensinando a fazer o feitiço, não recomendo, tá bom? De madrugada ele queimou 2 plantas usando acetona, desejando que a irmã dele adoecesse. Gente, ele tá fazendo... no fim, a irmã dele mesmo, né? Mas tá fazendo mal pra própria irmã, é isso mesmo. Quando amanheceu, a irmã dele comentou na mesa com o resto da família que ela tinha sonhado com várias cobras mordendo ela. É o irmão dela que é uma cobra. Isso tudo aconteceu na segunda. Na quarta daquela semana, ela acordou doente, sentindo dores pelo corpo, febre, nariz entupido, ficando nesse estado por 1 semana. E aí? A pessoa confessou que foi ela ou ficou por isso mesmo? Quero saber o final. Oxi. Só falou que rogou praga no outro e pronto. Outra história aqui, ó. Esse relato aconteceu com um tio do meu pai. E o meu pai me contou anos atrás. Vamos ver. Muitos anos atrás, esse tio do meu pai estava voltando para casa à noite, quando depois de um tempo andando, ele avistou mais à frente uma prima dele. Ele começou a andar mais rápido para tentar alcançar a prima, porém ele não conseguiu. E quando virou uma curva, não a viu mais. Quando chegou em casa, ficou sabendo que justamente essa tal prima tinha... Quer dizer que viu ela pelo caminho. Quando chegou em casa, não, essa aí já era, essa aí já foi. Do nada. Essa história tem uns 15 anos ou mais. Eu tava voltando a pé para casa em uma tarde, até que veio um pensamento muito forte assim: você vai ser assaltada. Só que só arregalei os olhos meio que assustada. Geralmente quando vem esses pensamentos intrusivos, eu repreendo na hora, mas nem deu tempo. E do nada atrás de mim veio o assaltante de bicicleta levar meu celular, que estava na 3ª prestação ainda. Foi coisa de segundos depois desse pensamento. Isso aqui parece coisa de... que falam que é o 6º sentido, né? Sabe quando o Homem-Aranha, né, tem o senso de aranha, assim, que ele sabe que tá em perigo? Parece que foi um negócio assim. E eu tive que mudar o tamanho do comentário aqui, porque tem alguns bugando que não tava aparecendo inteiro se eu dar esse zoom pra você conseguir melhor ler na tela. Então eu tive que reduzir o tamanho da letra pra aparecer tudo. Por isso tá pequenininho. Mas dá pra ler. Segunda tentativa, ó, tá vendo? Funciona. Se você deixou o seu comentário em outro vídeo, eu não li, aí você ficou meio chateado, né? Às vezes acontece, porque é muito comentário. Então você pega essa história, coloca no outro, do mesmo tema, né? Porque aí eu vou acabar lendo, tá bom? Não é a primeira vez que eu apareço um vídeo... Aí, ó, tá vendo? Segunda tentativa e não é a primeira vez que aparece no vídeo. Apareci no vídeo de dates, mas é o primeiro relato que faço que é sobre mim. Enfim, foi em 2018 e eu tinha 15 anos. Tinha ido com a minha mãe e meu padrasto para a cidade de Minas Gerais, que não lembro mais o nome. Ficamos num hotel e numa certa manhã eu tava conversando com algumas camareiras e disseram que o meu namorado ou ficante era muito bonito e eu fiquei sem entender nada. Então disseram que viram um rapaz muito bonito entrando no meu quarto usando um smoking na noite anterior. Ah, você não tava com essa pessoa, é isso? Mas eu tava sozinho. O capeta foi visitar ela. Conversando um pouco mais tarde com a gerente, que era velha de casa, ela disse que o hotel é desde o início de 1900 e já aconteceu todo tipo de crime ali. Até acidente fatal com um chuveiro elétrico por volta de 1992. Então, aparentemente, quem tava lá era um antigo hóspede, era isso? Talvez, né? Foi a primeira vez que essa mulher ouviu essa história
história desse mesmo cara entrando no mesmo quarto, né? Isso de escutar a voz de alguém chamando já aconteceu comigo. Eu estava esperando o ônibus para voltar para casa e estava distraído no celular até que eu escuto a voz da minha mãe me chamando. Quando olho, o ônibus estava chegando. Se não fosse a voz, eu teria perdido ele. Aqui, assim, óbvio que não foi sua mãe, né? Mas será que foi um espírito fingindo ser sua mãe, na verdade, para te ajudar? Pode ser também. Olá, Milho, Mini Produção e Gatitos. Quarta vez tentando, ó, funciona, tá vendo? Se não é na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Quando eu era criança, assim que eu cheguei da escola, eu fui pegar minha bicicleta para andar. Coisa rotineira que fazia antes e ia andar perto da casa de um primo meu. E lá perto havia uma daquelas caixas d'água gigantes de fábrica. Até então tudo normal, só que quando eu passei lá de novo, porque dava várias voltas em torno daquela rua, eu vi uma silhueta de um homem com um sobretudo, com um capuz andando numa passarela que cobria a caixa de água. Fiquei muito assustado com aquilo e fui correndo para casa, mas o que me deixa intrigado com isso tudo é que recentemente, tenho 19 anos, meus amigos que um dia estavam andando por lá também disseram ver esse mesmo cara de sobretudo. Quando eu contava essa história para eles, nunca tinha falado pra ninguém sobre isso e me assustou eles saberem das mesmas características que eu falei. Será que é um espírito que fica rondando ali? Isso aparece pra quem tá de bicicleta. Não, às vezes aparece pra mais. Caso sobrenatural. Quando meu irmão mais velho frequentava a igreja, durante um culto, um ser maligno ou demônio passando na rua com uma caçamba. Oxi, um demônio passando na rua com uma caçamba. Parou na igreja e queria levar as crianças. Mas o pastor... Que história é essa? Mas o pastor não deixou, pediu pro meu irmão que levasse as crianças pra salinha, enquanto o pastor tentava expulsar. Meu irmão contou isso no mesmo dia que na Rede TV, no programa da Luciana Gimenez, falava de espírito. Como assim tinha um demônio passando na rua com uma caçamba? Tava só trabalhando, coitado, nem pode mais. Às vezes tava só trabalhando. Trabalhando de levar a criancinha na caçamba. Credo, né? Você fica imaginando um demônio passando na rua com caçamba. Você consegue imaginar? Quanto será que custa a caçamba do demônio pra tirar os entulhos de uma construção? Segunda tentativa, Oi Miri, Produção e Gatinhos. Essa é a minha primeira vez contando... O quê? Primeira vez comendo no seu vídeo? Como assim? Deve ser comentando. Não sei se essa história é bem sobrenatural, mas quando me lembro, dá arrepios. Meu tio faleceu há 9 anos atrás e a casa dele era perto da minha. O velório foi na casa dele. Eu lembro que a minha mãe tinha pedido pra mim pegar algo na minha casa. Eu não lembro o que era, mas eu fui. E na rua, isso era umas 5 da manhã. Eu tava sozinha e não estava frio no dia. Eu senti como se tivesse alguém parado do meu lado. E o meu lado esquerdo do corpo ficou completamente gelado. Eu parei, olhei para os lados e não vi nada. Continuei andando até a minha casa. Cheguei lá e essa coisa não tinha parado de me acompanhar. Quando eu cheguei na casa, fui acender as luzes e do nada apagou de repente. Isso aí é um encosto. Peguei o que eu tinha que pegar e corri pra casa desse tio, onde estava tendo o velório dele. E aí? Eu achei que ia ter mais história. Você ia falar, aí, mas não. Tipo, um negócio passou do seu lado e apagou a luz e ficou gelado. Será que era o seu tio? Ou será que era alguém que tava tentando fazer o contato ali pra sair da onde tá? Ó, quando você faz aí o valeu, né? Quando você colabora aí no valeu, aparece aqui, ó. O Pedro Lucas deu aqui um valeu de 10 conto. Muito obrigado. E aí o comentário fica uma cor diferente, tá vendo? Ó, o comentário normal fica com esse fundo aqui do YouTube e o comentário destacado fica com uma cor diferente, ó. Fica mais fácil identificar. Olá, Milho, Minimírio, Produção e o milharal inteiro. Bom, pra começar, esse relato não veio da minha parte, e sim do meu irmão. Ele conta há muitos anos isso que ele passou e que todos confirmam que é verdade. Sempre que a família se reunia e tocava nesse assunto, essa história era contada. Então, aquelas histórias que o avô conta pro filho, que o filho conta pro neto, né? Pro sobrinho. Meu irmão, uma vez em uma festa de aniversário, deu vontade de ir no banheiro e ele não queria usar o banheiro local por algum motivo, por vários motivos. Tem gente que não gosta de usar o banheiro fora de casa. Decidiu que era melhor voltar até em casa, exatamente, e usar de lá, já que tinha o banheiro do lado de fora da casa de fácil acesso. Inclusive, eu morei lá uns anos nessa época. Nessa época eu ainda não morava lá. Mas, então, quando ele fez o caminho de volta para casa, a pé, já que era bem perto de casa a festa, ele viu uma menininha de branco no meio da rua, entre a interseção de luz de um poste e outro. Sabe aquele escurinho que fica entre a iluminação de um poste e outro, sei? Pois é, ela estava lá. Meu irmão, preocupado com a garotinha sozinha na rua,
tarde da noite, foi até ela e foi logo tentando encostar como uma forma de proteger. Mas assim que ele coloca a mão nela, milho do céu, a mão simplesmente não se agarrou em nada, passou assim, ó. Tava aqui só o vulto. Meu irmão ficou tão em choque que ele correu em direção à casa com tudo e se trancou no banheiro. Ainda bem que deu tempo de chegar, né? Mais tarde, o resto da família chega em casa e encontra o meu irmão chorando dentro do banheiro. Você tá rindo porque não foi com você, né? Todo mundo tirou uma onda com a cara dele por isso, mas ele jura de pé junto que ele tinha passado a mão por dentro da garotinha. Além disso, tem outra pessoa daqui que diz que já ter visto uma garotinha igual também nas ruas de Varjão. E quando compararam as histórias, era a mesma garota. Eu acredito que seja real. Já deve fazer uns 10 anos que isso aconteceu. Muito obrigado por ler meu relato. Eu tenho outras histórias que eles contam nas rodas de conversa. Se quiser, posso contar mais. Se esse for, ele pode contar. Oi, Milho, Lana, minha... e Mimes. Tentativa 3, ó, funciona. Essa história começou quando meu namorado era criança. Estávamos no ônibus viajando de madrugada, quando ele me contou esse relato e encolhi os pés pra cima do banco, cagada de medo. Olha, parece bom, vamos ver. Ele tinha uma amiguinha imaginária. Aí já acabou aqui, né? Aqui já é assustador. Uma criança com amigo imaginário, pra mim, já é assustador. E vivia conversando com ela. Imagina, se olha pra criança, tá falando sozinha? Não. Um dia a mãe dele resolveu perguntar com quem ele falava. Talvez não seja a melhor pergunta. A criança responde com o capeta, mãe. Tô falando com o capeta. Ele respondeu com a minha amiga. E a mãe dele perguntou como ela era. E ele a descreveu. Cabelo loiro encaracolado, vestido rosa, boca costurada. Ele conta que a mãe dele gelou. A mãe disse pra ele rezar pro anjo da guarda ajudar a menina a encontrar a luz e ele não a viu mais. Porém, uns anos depois, eles se mudaram daquela casa. Um dia foram pra colônia visitar os avós do meu namorado e o quarto dele tinha uma energia muito pesada. Ele não conseguia dormir lá sem ter paralisia do sono ou pesadelos com aquela menina. Tava perturbando ele, aparentemente. Até que a mãe dele decidiu chamar um padre para purificar o quarto dele. E o padre disse que o meu namorado havia levado com ele um espírito obsessor. E esse espírito era aquela menina que ficou com raiva por ele ter se mudado e se tornou um espírito maligno. Plot twist, era a mesma menina da outra história que o outro tinha visto também. A menina havia sido, havia passado por maus bocados, para resumir, e o responsável por isso costurou a boca dela. O padre fez a purificação e ele nunca mais viu ou teve problema com aquela menina, mas até hoje não se sente bem. Imagino que não se sinta bem mesmo. Adoro seu canal, acompanho desde 2015. Trago mais relatos em breve. Muito obrigado pela sua história. E realmente não é algo que a pessoa vai esquecer fácil, assim mesmo que não tenha acontecido mais, né? Segunda tentativa. Oi, Milha, essa história não é minha, mas sim da minha prima. Aconteceu quando a gente tinha uns 10 anos. Eu gosto quando é fofoca. Eu era uma criança que gostava muito de brincar com essas coisas sobrenaturais, porque era sem noção. Já tinha jogado Charlie, esse Charlie aqui, eu não acho que é uma brincadeira sobrenatural, porque é um negócio de um filme, na verdade. É aquele jogo da caneta e funcionou. Me comuniquei com alguma coisa. Um dia queria jogar isso na casa da minha prima, com meu irmão e meu primo. Montamos um papel com sim, não, sim. E as canetas. Minha prima saiu do quarto e falou que não queria. Ela não tava com medo, só não queria por algum motivo. Tá bom, pra cima de Moá. Começamos a jogar e nada acontecia, estávamos levando muito na brincadeira, até que ele respondeu alguma pergunta que não lembro qual era. Eu ainda gravei com um celular velho pra caramba, que hoje já não faço ideia de onde tá. Ao invés de só pedirmos pra sair do jogo, que é o certo a se fazer, saímos correndo e rindo do quarto. Anos depois, minha prima começou a me contar coisas estranhas que aconteceram no quarto depois daquilo. Ela via sombras, escutava alguém mexendo nas coisas dela a noite inteira. Tinha pesadelos como se estivesse no próprio quarto e algo ruim acontecia. Uma boneca de dar corda que ela tinha ligava durante a madrugada sem motivo nenhum. Só faltava falar que é a boneca da Xuxa. E o pior, teve uma noite em que ela sentiu alguém sentando na cama dela, afundando o colchão, sabe? Isso aqui é o que mais tem relato aqui nesse canal. Alguém, uma presença no colchão que sentiu o colchão afundar. A tal coisa que tinha sentado lá tinha deixado uma marca no cobertor, como se alguém tivesse sentado mesmo. Meu tio teve que fazer uma purificação naquele quarto pra finalmente essas coisas pararem de acontecer. Teve que chamar a benzedeira. Me sinto culpada até hoje. Você acha que é o mesmo espírito obsessor que você chamou pra dentro de casa que assustou ela? Oi, Milho, produção e gatinhos. Na escola que eu estudava, teve um caso que uma menina faleceu
Foi rapidamente, não lembro o motivo. E uma certa pessoa que trabalhava lá disse algo do tipo: não entendo o porquê de tanta comoção com o caso da menina. Tem que seguir em frente. Milho do céu. Na hora que ela falou isso, a xícara que ela tinha acabado de colocar o café, bem quente por sinal, abriu o fundo e derrubou nela. Não vou mentir que quando soube da história, achei bem feito pra ela. Um beijo, é a minha terceira tentativa. Você achou bem feito que não foi com você, né? Que não tomou um cafezinho e ainda quase pegou uma queimadura de 2º grau. Enfim, essas foram as histórias desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Já tenha deixado a sua história também. Assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!